Só falta o edital. Uma promessa antiga para os motoristas de Taubaté deve sair do papel ainda este ano. As obras de duplicação do viaduto da Independência, um dos principais gargalos do trânsito na cidade. Pequenas cidades no alvo dos criminosos. Em Cachoeira Paulista, bandidos tentam estourar os caixas eletrônicos de 2 agências bancárias da cidade. Novo aumento, cesta básica volta a ficar mais cara na região no mês de junho. É a maior variação para o período dos últimos 2 anos. Festa caipira na cidade. A Arraiada Band FM anima o público em shopping de São José dos Campos. O inverno nas montanhas, festival em Cunha reúne música e gastronomia. Rede hoteleira registra alta na ocupação de quartos durante o mês de julho. No esporte, uma nova chance para o São José. A equipe de basquete da região consegue aval para participar do NBB, o maior campeonato de basquete do país. Que vem a Bélgica. A torcida brasileira comemora mais uma vitória da seleção brasileira rumo às quartas de final do Mundial da Rússia. Segunda-feira, 2 de julho, as principais notícias deste início de semana. Você vê a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Uma das obras mais aguardadas pelos motoristas de Taubaté, a duplicação do viaduto da Independência, deve ter o edital de licitação publicado ainda este mês. E a previsão é iniciar os trabalhos antes do fim do ano. O projeto foi incluído no pacote de obras financiadas com recursos do empréstimo internacional do CAF. A obra, que vai complementar a duplicação da Estrada do Barreiro, já em andamento, deve desafogar um dos maiores gargalos do trânsito da cidade, principalmente no sufoco do horário de pico. Ele é o principal acesso à região do Barreiro e um dos maiores gargalos do trânsito de Taubaté. Nos horários de pico, o viaduto Independência fica intransitável, uma prova de paciência aos motoristas. A gente sofre muito, porque a gente trabalha na escola aqui, pega esse trânsito todo dia. Bastante difícil, comparável aí alguns trechos, alguns gargalos a cidades como São Paulo, né? Cidades satélites ali de São Paulo. É bastante complicado, principalmente a parte da tarde, quase não anda aqui. Né? Fica bem difícil. Horrível, eu passo aqui à noite, é super perigoso, que à noite tem umas pessoas aqui, para passar para o lado de lá, às vezes a gente fica um tempão, tá muito ruim. A implantação de semáforos tenta atenuar o problema, que é crônico e histórico. Mesmo assim, falta pista e sobram veículos. Até com o sinal verde é difícil trafegar. A solução definitiva depende da duplicação do viaduto. A prefeitura já autorizou a requisição para a contratação da obra. Segundo o secretário de governo, é o primeiro passo para a abertura da licitação. Após essa assinatura, nós estamos autorizados a publicar o edital para as empresas se qualificarem e participarem da licitação que deve ocorrer aí nos próximos 30 dias. 16 milhões e 700 mil reais deverão ser gastos na duplicação do viaduto. O dinheiro será pago pelo empréstimo internacional de 200 milhões de reais obtido junto ao CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. A expectativa da prefeitura é de que as obras comecem em novembro deste ano. E durante os trabalhos, o atual viaduto não será interditado para diminuir os transtornos aos motoristas. Serão 2 pistas, sendo uma de cada lado do viaduto atual. Ambas terão 12 metros de largura, com 2 faixas de rolamento, ciclovia e calçadas para pedestres. Enquanto a obra não começa, a duplicação da Estrada do Barreiro, orçada em 18 milhões de reais, já está em andamento. Uma obra, ela complementa a outra. Então, não faria sentido nós duplicarmos a Estrada do Barreiro e esse viaduto não ser duplicado. Então, a necessidade aí da duplicação do viaduto justamente em função dessa duplicação da Estrada do Barreiro. Os estudos foram feitos e nós temos aí a convicção que após essas obras os problemas aqui serão resolvidos. O prazo para a duplicação do viaduto é de 1 ano, a partir da assinatura do contrato. Já o sistema viário do Barreiro deverá ficar pronto em 18 meses. Até lá, o motorista ainda vai ter que ter muita paciência para encarar esse trânsito. Eu já ouvi essa duplicação há muitos anos e até agora nada. Necessita duplicar esse viaduto, necessita. Demorado demais, já era para ter feito, mexeram muito no trânsito e
O que precisa mesmo não foi feito. Taubaté está crescendo muito desordenadamente, acho que isso é um plano diretor, isso é importante para uma cidade crescer com estrutura e qualidade de vida para os cidadãos. 2 agências bancárias foram alvo de criminosos na madrugada de hoje na região central de Cachoeira Paulista. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos suspeitos. As imagens serão usadas pela Polícia Civil para tentar identificar a quadrilha que conseguiu fugir sem levar nada. A ação foi por volta das 3 horas da madrugada. Estas imagens mostram a movimentação de pelo menos 4 suspeitos na rua em frente a uma das agências. 2 deles conseguem estourar os vidros e, usando as mesmas barras de ferro lá dentro, tentam abrir os terminais eletrônicos. Até que os criminosos são surpreendidos por uma fumaça liberada pelo sistema de segurança do cofre. O alarme também é acionado e os bandidos fogem em um carro sem levar nada. A polícia militar chega logo depois. Segundo a Polícia Civil, os bandidos portavam explosivos para acessar o cofre, que foram deixados para trás. Pela manhã, o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da PM, foi acionado para desarmar e remover os artefatos. Por meio de nota, a Caixa e o Banco Santander informaram que estão colaborando com as investigações. Um posto de combustíveis foi assaltado na manhã de hoje no bairro Santa Inês, em São José dos Campos. Imagens do circuito de segurança mostram os suspeitos chegando em uma Kombi que parou para abastecer. Em seguida, eles desceram do veículo e obrigaram a proprietária a abrir os 2 cofres. Os criminosos fugiram, levando uma quantia não informada e alguns objetos do posto. A Polícia Civil investiga o caso. Taubaté iniciou hoje uma nova análise de densidade larvária para monitorar a infestação do mosquito Aedes aegypti durante o inverno. 6.000 imóveis serão vistoriados em 10 regiões. Os resultados geram um índice que define a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento encontrada em cada local. A última ADL em abril atingiu 3,5 pontos. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de tranquilidade é 1 ou menos. Acima de 1,5 há risco de epidemia. Depois do intervalo no Band Cidade, o paciente foge de hospital psiquiátrico em São José dos Campos e morre atropelado na rodovia dos Tamoios. E ainda a arraiada Band FM agitou São José dos Campos neste domingo. Os detalhes no instante só, agora a hora certa, 6 horas e 57 minutos.